Acreditamos que a King James é a pura e perfeita palavra de Deus, pois se você não acreditar nisso, acabará metido com todas essas centenas de Bíblias que se contradizem entre si e ensinam doutrinas erradas. Por isso, você precisa defender um livro perfeito. Por isso, precisamos acreditar que a Bíblia King James é a pura e perfeita palavra de Deus. Afinal, tem de haver um livro perfeito em algum lugar. Agora, se você indagar esses estudiosos e críticos, eles dirão: eu creio que existe uma Bíblia perfeita, eu creio que existe uma Bíblia perfeita. Então você dirá: mostre-me, mostre-me. E eles dirão: está em milhares de manuscritos. É isso que dirão. Temos uma Bíblia perfeitamente preservada hoje, mas eles dizem que são milhares de manuscritos. Você tem que entender que a Bíblia nunca disse que suas palavras são encontradas em milhares de manuscritos diferentes para você ir coletando. Não! Deus disse que todas as palavras certas deveriam estar em um livro. É isso que diz a Bíblia. Tudo precisa estar em um livro. É assim que você pega esses caras. Como você pega esses caras? O que faz você um crente na Bíblia King James é que você tem que crer num livro perfeito contendo corretamente todas as palavras de Deus. Se não acredita em mim, olhe para Hebreus 10. Leremos o versículo 7. Aqui está o primeiro argumento. Hebreus 10, 7. Por que acreditamos que tem que ser a Bíblia King James? Porque temos que crer num livro perfeito. Esse pessoal todo diz: cremos numa Bíblia perfeita, cremos numa Bíblia perfeita. Então você pede a eles que te apontem um livro. E eles não podem apontar um livro contendo corretamente todas as palavras de Deus. Mas Deus diz que suas palavras estão em um livro. Se você disser: eu acredito nas palavras de Deus, e eles disserem que não acreditam que elas estejam em um livro, eles estarão mentindo, pois Deus diz que suas palavras estão em um livro. E note que uma vez que se crê que isso está em um livro, adivinha só, você acaba geralmente na Bíblia King James. É isso que acontece. Então vamos olhar para Hebreus capítulo 10, versículo 7. Então eu disse, eis aqui venho. Então isso é sobre Jesus Cristo, certo? No volume do quê? Livro. Isto está escrito sobre mim, para fazer a tua vontade, ó Deus. Não são Bíblias em geral, certo? Não se trata simplesmente de qualquer Bíblia falando sobre Jesus Cristo. É um livro. Vamos dar uma olhada em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Perceba que ele disse que está escrito, certo? Está escrito. Foi isso que lemos em Hebreus capítulo 10. E se Jesus disse que está escrito, é porque ele acredita naquela escritura, certo? Ele não está selecionando palavras de diferentes manuscritos à procura de uma versão correta. Não! Ele encontrou um livro. Ele disse: no volume do livro está escrito. Se você duvida, leia Lucas 4. Vejamos Lucas capítulo 4. Já descobrimos que está em um livro, que usa a expressão está escrito. Quando Deus diz está escrito, significa que essas são as palavras dele, certo? Essas são as palavras originais, certo? Ele disse que esta frase estaria em um livro. Então apenas olhe para Lucas capítulo 4 e veja como Jesus chamou isso. Olhe para Lucas capítulo 4. Leremos o versículo 21. E ele começou a dizer-lhes: neste dia o quê? As Escrituras, certo? As Escrituras, certo? Lembre-se de que toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus, certo? As Escrituras que temos são inspiradas. Não só os originais. Não só originais. Escrituras são dadas pela inspiração. Vejam o versículo 20. Não se trata de um original, então é o quê? E ele fechou o quê? O livro. Está em um livro. Vamos dar uma olhada em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio. E veremos o capítulo 8. Eu acredito no que Deus diz. Não é como a invenção da cabeça de alguém. Eu acho que isso significa aquilo. Não! Veja Deuteronômio 8, versículo 3. Deuteronômio, capítulo 8. Leremos o versículo 3. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Mas de quê? Mas de cada palavra
que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então observe aqui, cada palavra, isso significa todas, certo? Não apenas palavra ou palavras, cada palavra. Então você precisa argumentar que se trata de uma palavra perfeita. E onde isso é encontrado? Onde é encontrado? Se você for até Deuteronômio, não iremos na referência agora por uma questão de tempo, mas se mais tarde você for até Deuteronômio, experimente procurar pela palavra livro em Deuteronômio. Ele disse cada palavra desta lei, certo? Você vive? Então cada palavra é perfeita. E Moisés a escreveu num livro que é uma cópia. Não original, uma cópia. É isso que você descobrirá. Então olhe para Deuteronômio 8.3, onde diz cada palavra, e depois vá para os capítulos posteriores, onde ele cita livro. Você constatará que a cópia de um livro contém essas palavras. Então cada palavra do livro tem que ser perfeita. Esse é o ponto. Cada palavra do livro tem que ser perfeita e não precisa ser o original, pois isso é uma cópia. Vejamos agora Jeremias capítulo 30. Jeremias capítulo 30. Jeremias 30, versículo 2. Jeremias 30, versículo 2. Todas as palavras de Deus. Todas as palavras de Deus. Ou seja, tudo. E onde? Num livro. Veja Jeremias capítulo 30, versículo 2. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Escreve todas as palavras que te tenho falado, onde? Num livro. De novo. Vamos para Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, vamos dar uma olhada no versículo 8. As Escrituras estão abarrotadas de evidências de que a palavra de Deus precisa estar num livro. Não há dúvida quanto a isso. O próximo é Josué capítulo 1, versículo 8. Não tenho aqui comigo a referência do próximo, mas na edição eu ponho. O próximo é um versículo extremamente poderoso de Isaías. Isaías fala sobre busca. Fala que devemos procurá-lo. Buscai no livro do Senhor e lede. É isso que o versículo fala. Você pode até dizer, eu não acredito que alguém possa ter um livro perfeito nas próprias mãos hoje. Tá, então por que Isaías disse, buscai no livro do Senhor e lede? E por que diz que você pode tê-lo em suas mãos agora mesmo? E diz livro, não manuscritos. Se trata de um livro. E diz, buscai no livro e lede. Então Isaías prova poderosamente que você pode ter um livro em suas mãos para buscar e ler. Não só isso. Veja Josué capítulo 1, versículo 8. Como você pode honestamente dizer que medita na palavra de Deus dia e noite se você não acredita que ela é perfeita? Sabe o que o livro de Josué diz? Sabe o que o livro de Josué diz? Ele diz que as palavras de Deus nas quais você medita estão num livro, não em milhares de manuscritos por aí. Veja Josué capítulo 1, versículo 8. É um ótimo versículo para memorizar. Não se aparte da tua boca, o quê? O livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme ao quê? Tudo quanto nele está escrito. Pescou? Então tudo nele tem que ser perfeito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A Bíblia determina que haja uma palavra de Deus perfeita por aí. E por perfeita quero dizer ao alcance da sua mão. Ao alcance da sua mão. Algo que você possa ler e meditar. É isso que a palavra de Deus determina. Então você não pode dizer que ela está espalhada por milhares de manuscritos por aí. A propósito, você nem pode chamar essas traduções modernas de Bíblia. Nem pode fazer isso. Eles nem podem honestamente dizer, acredito que estou lendo a Bíblia. Acredito que a Bíblia é perfeita. Eles estariam mentindo. Sabe o que significa Bíblia? Não sei se você sabe, mas Bíblia significa o livro. Como eles podem dizer, eu acredito numa Bíblia perfeita, eu acredito numa Bíblia perfeita. Não, eles nem acreditam que exista um livro perfeito. Mentirosos. Eles estudam grego e hebraico, mas não conhecem o básico sobre a palavra Bíblia. Que diabos, homem? Veja, você tem que ser altamente intelectual, você tem que ser altamente educado para negar a Bíblia King James.
Para fazer isso, você tem que abraçar um monte de bobagens complicadas e perder a forma básica daquilo que a palavra de Deus ensina. Ela diz que existe um livro perfeito.